E aí, Má, tá empolgada? Tô empolgada. Depois de 8h30 de ônibus, a gente chegou aqui em Curitiba, saímos 8h30 da noite lá de Prudente e desembarcamos 5 da manhã na rodoviária. A gente rolou mais umas 2 horinhas lá e aí agora viemos nesse lugar que chama Coffee para tomar um café, trabalhar um pouco e esperar da hora de entrar no Airbnb finalmente, pra gente poder dar uma descansada. A gente pediu aqui um misto quente, feitinho na hora, tava muito bom. Um empadão de frango super cremoso e um muffin de baunilha, que é um muffin de baunilha tradicional, com 240 ml de café. É um belo copo de café, é o menor deles, eles têm até de meio litro. Saindo de lá ainda faltava muito pro check-in no nosso Airbnb, então a gente resolveu almoçar lá no Madalosso, que fica em Santa Felicidade. Para chegar lá a gente pegou o ônibus linha Turismo de Curitiba, que passa por vários pontos turísticos e é bem bacana. O que a gente não contava é que essa viagem ia demorar nada mais nada menos do que 2 horas. E a gente chegou lá quase 3 da tarde com muita fome. A parte boa é que lá o sistema é de rodízio, então você mal senta na mesa, eles já servem polenta, frango frito, uma salada de batata muito boa. E as comidas depois que eles servem também estavam maravilhosas. Tinha essa alcatra aí, tava no pontinho. Os frangos que eles servem estavam maravilhosos. E todas as massas, o carbonara. E uma citação especial aí pra lasanha, que tava incrível, gratinadinha, com presunto e molho branco. O nhoque de batata baroa. E também o rondelli de Romeu e Julieta, que eu comi uns 4 e não aguentava mais, senão eu teria comido mais ainda. Mas tava muito bom. Depois de toda essa comilança, foi mais 1 hora de ônibus até a gente finalmente chegar no Airbnb, tirar as malas, tomar um banho e descansar. Depois de andar e comer tanto, a gente não fez mais nada nesse dia. O café da manhã no outro dia foi no Fuga, Ócio e Café. Um lugar todo diferentão, com um cardápio incrível. A vontade era provar tudo, mas a gente começou pedindo um waffle selvagem, que é um waffle de queijo com bacon, ovo com gema mole e muita cebolinha por cima. O prato era bem servido, deu pra eu e a Marcela dividir tranquilo e tava muito bom. Valeu super a pena pedir. Eu que curto muito pedir café coado, dessa vez experimentei uma bebida com leite vegetal que também estava muito bom. Fazia tempo que eu não sentia um sabor tão agradável. E claro que não podia faltar um docinho. A gente começou experimentando a barrinha mais famosa da cidade, feito com biscoito amanteigado, coco ralado, caramelo e chocolate meio amargo. E em seguida o queijinho safado, que é um queijo coalho grelhado com doce de leite da casa e farofa da barrinha que a gente tinha acabado de comer. Essa visita valeu super a pena e a gente não vê a hora de voltar e provar mais coisas do cardápio, mesmo com vontade de repetir o que a gente já comeu. Saindo de lá, a gente foi para a Feira do Largo da Ordem, uma feira enorme que tem todo tipo de coisa vendendo. Foi muito legal ver a variedade de produtos que as pessoas tinham para oferecer lá. E na rua dessa feira fica a entrada do Museu Paranaense, que a gente acabou entrando e pôde conferir algumas exposições gratuitas que estavam rolando, super legais. Uma delas falava muito da história de Curitiba, tinha muita coisa interessante, inclusive do passado dos indígenas, contava diversas histórias muito legais, e tinha até uma exposição de umas lâmpadas que acendiam quando cai algum raio na Itália. Infelizmente, elas não acenderam enquanto a gente estava lá, mas valeu super a visita. A gente já estava com um pouco de fome, então não deu para curtir tanto, mas a vontade era ter ficado um pouco mais lá. E o nosso almoço foi no Flor de Brasa Bar, um restaurante muito massa focado em carnes, e a pedida foi o alcatrão deles, que é uma alcatra enorme, que vem com alguns acompanhamentos, que serve de 2 a 3 pessoas. E a gente ainda pediu uma porção de batata frita para garantir caso a comida não fosse suficiente, porque a gente estava em 3 pessoas. E a sobremesa foi no Fredo Gelateria. Dessa vez só a Má tomou sorvete, e só pela carinha dela dá pra saber que tava muito bom. Depois a gente foi dar aquela dormidinha, que foi até demais. A gente perdeu o pôr do sol lá no MON, que é o Museu do Oscar Niemeyer, o que não impediu a gente de caminhar por lá e ser agraciado com esses raios de sol que ficam lá no horizonte atrás das árvores.
O cenário lá é muito bonito. Na Rua do Mon tem vários estabelecimentos e a nossa amiga queria jantar. Então a gente deu uma paradinha no Sunset, que é tipo um bequinho com vários food truck, e eu aproveitei para tomar um chopinho lager que tava muito bom. Mas não era ali que a gente ia jantar. De lá a gente foi direto pro What the Fuck. A gente tá aqui na What the Fuck, que é uma hamburgueria que fica na Vicente Machado, aqui em Curitiba. E já faz muitos anos que eu vim aqui e era totalmente diferente. Então não tinha mesinha aqui, não tinha espaço interno aqui, por menor que seja, né? Era só uma janelinha que a galera comia aqui na calçada e tudo mais. Era bem estilo um rolezão mesmo. E agora tá um pouco diferente, o cardápio tá maior. Mas a gente pediu o mais tradicional deles, o mais clássico, pra experimentar, pra ver se a experiência vai ser igual foi da outra vez, que eu lembro que foi muito bacana, muito divertido. E é isso aí, não vejo a hora, tô ansioso. Então vamos lá, chegou aqui, ó, nosso hamburguinho. Ele vai burger, queijo, maionese, tomate, cebola roxa. E vamos nessa, vamos dar a primeira bocada aqui. Muito bom. Aí galera, ó, quem não resistiu pediu um, ó. Não resisti. Ele começou a comer, eu pedi também. Mas o cheddar-zão. Vamos ver. Que é isso. E depois eu ainda fui e pedi mais um hambúrguer, que foi pura gula, mas eu queria acompanhar a Marcelinha enquanto ela comia o hamburguinho dela. E foi muito legal. De lá foi só ir pra casa e descansar de barriguinha cheia e a sensação de ter aproveitado muito bem o dia. No terceiro e último dia em Curitiba, eu já acordei cheio de fome e na esquina do Airbnb tinha o pão da vovó. Começamos com um croissant, que honestamente era daqueles meio prontos, nada demais, mas a fatia de cuca de leite condensado estava muito boa. Acompanhada de uma boa xícara de café, é uma boa forma de começar o dia. Daí foi a hora da gente se despedir do nosso Airbnb, que era tudo isso aí que vocês estão vendo, mas ainda tinha muito chão até a hora do nosso ônibus para voltar para Prudente. Então o jeito foi descer pro coworking, trabalhar um pouco, até a hora do nosso almoço. E a gente foi a pé mesmo pro Oriental Garden, um restaurante com buffet muito completo, de comida do dia a dia, comida japonesa e churrasco. Tudo que a gente pegou estava muito bom, muito bem feito, inclusive a comida japonesa. E dou um destaque para esse pãozinho oriental que eu nunca tinha provado. Ele estava muito gostoso e uma carninha de porco bem temperadinha de recheio. Confesso que fiquei com vontade de comer mais dele. E sem lugar para ir, a gente foi direto para a padaria Requinte, que eu aproveitei para tomar um cafezinho da tarde, com uma rabanada recheada de doce de leite, um mini sonho de creme brulee e outro mini sonho de zabaione, que eu nunca tinha provado. E mais uma bela caneca de café. Dessa vez a Marcela não comeu nada, ela ainda estava sem fome depois do nosso almoço. E para aproveitar nossas últimas horas em Curitiba, a gente foi direto pro Shopping Estação. Um shopping muito grande, com uma variedade enorme de lojas e que tem uma exposição super massa da época onde o shopping ainda era só uma estação de trem. O que a gente mais curtiu foi esse monstruário de madeiras brasileiras, com 403 tipos diferentes de madeira. Eu não fazia nem ideia que tinha tanto tipo de madeira. Pra mim não tinha mais que 10. Infelizmente a gente perdeu a última sessão de uma simulação que tem lá de Maria Fumaça. Deve ser muito legal, mas vai ficar para uma próxima. E para fechar o dia, honestamente a gente já estava bem cansado, principalmente de caminhar com a nossa mochila, que estava bem pesada. A gente aproveitou a praça de alimentação, a Marcela pegou uma massa com almôndegas e eu fui de Popeyes mesmo, fast foodzão, frango frito, concorrente do KFC e que não tem aqui na minha cidade. Não tinha nada ruim, mas também nada especial. Só essa batatinha deles que realmente tem um tempero muito bom. Essa sim dá vontade de comer mais. Então essa foi a nossa comilança por Curitiba. Comenta aí se a gente comeu bem, o que a gente poderia ter comido e o que a gente pode provar nas próximas vezes que a gente estiver na cidade. Curte o vídeo, se inscreve e até a próxima comilança.